Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e nós estamos aqui juntos para darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita, ano 1858. Estamos estudando o mês de abril deste ano. E eu queria, neste momento, agradecer a você que já nos acompanha, que conhece o trabalho do Centro Espírita Online Casa de Jesus, nos prestigia. Muito obrigada. Para você que está chegando agora, aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você vai receber a atualização de todas as nossas aulas e cursos. E aproveite também e conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, vamos então estudar? Nós vamos ver hoje, nós vamos finalizar o mês de abril de 1858 e iniciarmos o mês de maio. Então, no mês de abril, nós vamos ver aqui o Sr. Home. Sr. Home, terceiro artigo. Tem até aqui uma observação, vídeos, números de fevereiro e março de 1858. Porque Kardec, na revista, em várias oportunidades, já abordou sobre a mediunidade de efeitos físicos do Sr. Home, Douglas Home. E aqui ele vem fazer mais uma observação. E aqui, na verdade, qual é o tema? O que ele vai trabalhar dentro desse ponto? Ele vai falar sobre um fenômeno de materialização que acontecia em função da mediunidade de efeitos físicos do Sr. Home. Só que ele vai fazer um destaque muito interessante. Ele vai observar que o que se materializava em função da presença do médium de efeitos físicos eram as mãos dos espíritos. Então, não é que os espíritos só tivessem as mãos, não, eles estavam no seu corpo completo, mas apenas as suas mãos eram materializadas. E aí ele vai contar alguns casos que aconteceram com as mãos materializadas. Em alguns momentos, as mãos eram materializadas e elas eram ponderáveis, ou seja, as pessoas podiam tocar, podiam sentir a mão, como nós sentimos a mão de uma pessoa encarnada. Em outros momentos, elas eram vistas, mas elas eram vaporosas, no sentido de que se você passasse a mão, você seria o nada, tá? Você não iria sentir nenhum obstáculo. Em algumas vezes, elas também se manifestavam, mas você não conseguia vê-las, mas você sentia a força, a pressão das mãos sobre você, sobre a sua mão, sobre o seu corpo. Então é muito interessante. Então ele vai colocar isso nesta fase, nesta passagem da Revista Espírita. Então ele começa dizendo: não é de nosso conhecimento que o Sr. Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo além das mãos. E a pergunta que se coloca: por que as mãos em vez de pés ou de cabeça? Responde Kardec: eis o que ignoramos e o que ignora ele também. O próprio Sr. Home ignorava por que só as mãos apareciam. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médiuns poderiam fazer aparecer todo o corpo. E aqui já traz uma observação importante. Tudo depende da potência mediúnica do médium. Quanto mais ectoplasma o médium de efeitos físicos libera, mais condições se tem de realizar materializações completas. As materializações, no caso das mãos, são o que nós chamamos de materialização parcial, porque aparece parte ou partes do corpo. E a materialização completa, ela também existe, mas para isso o médium precisa ter uma quantidade muito maior de ectoplasma, porque ele vai ter que materializar com aquele ectoplasma elaborado todo o corpo.
Então, no caso aqui do Sr. Home, eram as mãos. Mas vejam que os próprios espíritos afirmam que outros médiuns podem fazer aparecer todo o corpo. E aí ele vem trazer aqui algumas informações, vai trazer o depoimento de algumas situações que foram presenciadas por algumas pessoas que escreveram para Kardec, os seus assistentes, assinantes da revista, e contando os acontecimentos. Então eu vou ler aqui para vocês alguns desses acontecimentos. Então ele diz o seguinte, que em geral o aparecimento da mão se manifesta primeiramente sob a toalha da mesa, por ondulações produzidas ao percorrer a superfície desta. Depois se mostra as bordas da toalha, que ela levanta. Por vezes vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Outras vezes toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Então vejam aí que a mão se movimenta por baixo do pano da mesa, por cima, toma um objeto, ou seja, realiza vários movimentos. Diz aqui, tem a cor e a opacidade naturais. Se alguém a toca com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, ela oferece a resistência, a solidez e a impressão da mão viva. Seu calor é suave, um tanto úmido e comparável a de um pombo morto há cerca de meia hora. Pode acariciar-nos, apertar-nos. Então vejam que quando se busca tocar nas mãos sem uma intenção hostil, a pessoa vai sentir, quando na época isso acontecia, na época de Kardec, sentia ali a mesma pressão, a mesma resistência, a mesma solidez de uma mão natural. Então, nós percebemos ali que não havia apenas a materialização, mas havia também o fenômeno da tangibilidade, que Kardec depois nos explica também. Outra situação que ele coloca aqui é que um dos participantes tinha uma campainha de mesa na sua mão. E aí a mão do espírito, invisível a princípio, coloca aqui, mas pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, veio pegar essa campainha da mão da pessoa e fazia esforços. Olha que interessante, dizendo aqui, fazia esforços para arrebatá-la. Passou a puxá-la para cima. O esforço de tração era sensível, quanto teria sido o de qualquer mão humana. Então sentia ali a força, a pressão daquela mão invisível sobre a mão da pessoa que estava segurando a campainha. Aí diz aqui que em algum momento essa pessoa, a encarnada, tentou segurar violentamente a mão invisível. E aí diz que nesse momento só encontrou o ar, não conseguiu segurar a mão. Abriu os dedos a pessoa e a campainha ficou suspensa no ar e foi lentamente pousar no assoalho. Então percebam aí que ela estava invisível, se tornou visível, sentiu a pressão tangível de uma mão normal, desapareceu. Então nós percebemos que os espíritos têm a capacidade de produzir todos esses fenômenos de visibilidade, de tangibilidade, e nós já sabemos que isso decorre das propriedades do perispírito, como Kardec vai nos dizer na sequência. Ele diz aqui que em algumas situações há várias mãos. Ele traz uma situação onde apareceram 3 mãos, uma de tamanho normal, outra muito grande e uma terceira muito peluda. Tocam-nas, apalpam-nas, elas apertam as mãos dos circunstantes e depois se dissolvem. Então, podia aparecer várias, se tornavam visíveis, apertavam, cumprimentavam as pessoas. Teve um momento aqui que um dos presentes havia perdido uma criança em tenra idade, e aí apareceu a mão de um recém-nascido. Todos puderam vê-la e tocá-la, a mão do recém-nascido. E a criança senta-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre os joelhos. O que está querendo dizer aqui?
que conquanto só se visse a mão do recém-nascido, o espírito inteiro estava ali, porque o espírito infantil sentou no colo da mãe. Ela viu só as mãozinhas, mas ela sentiu o peso do corpo da criança sobre os seus joelhos, mostrando claramente que ali havia um espírito na forma infantil que estava sendo colocado no seu colo. Então, o fato de nós vermos só as mãos não significa que só existam as mãos. Existe o espírito inteiro, mas apenas partes do seu corpo são tornadas visíveis, são materializadas e tornadas tangíveis também. Uma outra observação interessante sobre as mãos que nós colocamos aqui é o seguinte: muitas vezes a mão vem pousar sobre vós, então a vedes, e se não, sentes a pressão dos seus dedos. Por vezes ela vos acaricia, outras vos belisca, até produzir dor. Em presença de várias pessoas, o Sr. Home sentiu que lhe pegavam o pulso, e os assistentes puderam ver-lhe a pele distendida. Um instante depois, ele sentiu que o mordiam. A marca dos dentes ficou impressa durante mais de 1 hora. A mão também podia escrever. A mão também podia tocar instrumentos de música, como o piano, os acordeons. Então, eles viam muitas vezes, quando a mão estava tocando o piano, em alguns momentos, eles viam a mão ela era materializada, eles viam a mão visivelmente e ela conseguia fazer ali a influência sobre o piano, sobre o acordeon, fazendo com que músicas fossem tocadas. Outras vezes, as mãos não eram vistas, mas eles viam as teclas do piano se movimentando, como se houvesse uma mão invisível ali atuando sobre isso, tá? Então percebam que claramente há uma outra inteligência presente nesses fenômenos. Eles não sabiam muito bem como isso acontecia, mas quando se começa a estudar sobre as propriedades do perispírito, fica mais fácil a compreensão dessas verdades. E aí Kardec vem realmente falando o seguinte, que ele considera extraordinário, muito interessante, o fato de que essas mãos, elas não apresentavam-se somente no estado gasoso. Não, elas se materializavam, como ele diz aqui, havia solidificação dessa mesma matéria, suficientemente resistente para deixar uma visível impressão em nossos órgãos. Por isso que dizia, tocava, acariciava, apertava, beliscava, tudo isso a mão tinha condições de fazer. Então, coloca aqui, finalizando esse ponto, diz, por outro lado, na verdade, fatos não menos positivos provam que essa mão pertence a um ser inteligente. Nada, pois, de admirar que essa inteligência se manifeste por sons musicais, de vez que o que pode fazer pela escrita, de vez que o pode fazer pela escrita e pelo desenho. Então, significa dizer que, se essa inteligência podia psicografar, podia fazer um desenho, não podia também tocar uma música? Assim como ele utiliza um lápis, um desenho, ele poderia também utilizar-se dos instrumentos musicais. Mas isso ele vem falando da importância do médium de efeitos físicos. Depois ele vem para o item variedades, que é bem curtinho. Na verdade, aqui em variedades, ele vem apenas falar, mais uma vez, da malevolência de algumas pessoas em relação ao Sr. Home, que ele diz, a malevolência dos homens não tem limite. Então, os adversários do Sr. Home, como não podiam rir à sua custa, procuravam denegri-lo. Então, num determinado momento, o Sr. Home partiu para a Itália. E aí, essas pessoas que não gostavam dele, os seus adversários, começaram a espalhar, a falar que, na verdade, ele estava preso na prisão de Mazas, sob o peso de graves acusações.
E Kardec vem dizer que isso, na realidade, não era verdade, é uma inverdade, porque ele mesmo diz o seguinte: nada há de verdadeiro em todas essas manifestações infernais. Temos à vista várias cartas do Sr. Home, datadas de Pisa, de Roma e de Nápoles, onde ele atualmente se encontra, demonstrando claramente que, de fato, ele estava viajando. Então, Kardec coloca mais uma vez que, tanto como o próprio Kardec enfrentou adversários, o Sr. Home enfrentou adversários e ainda hoje a doutrina espírita os enfrenta. Ele diz aqui que havia saído num jornal que 25 pessoas foram admitidas, enfim, entraram num hospital de alienados porque teriam perdido a razão graças às mesas girantes e aos espíritos batedores. Ou seja, como se as pessoas tivessem enlouquecido em função de perceberem, de assistirem às mesas girantes e os espíritos batedores. E aí Kardec começa dizendo o seguinte: perguntamos se está bem averiguado que esses 25 alienados devem todos a perda da razão aos espíritos batedores, o que é contestável, pelo menos até haver provas autênticas. Então ele disse que as pessoas começavam a condenar os fenômenos, a doutrina, como se isso fosse motivo de loucura, quando na verdade não é assim. Ele até coloca que, em contraposição, um outro jornal falou que, na verdade, 75%, ele diz, não, minto, 72% de cada 100 indivíduos que entram no hospital de alienados, 72 se deve à embriaguez, à ação atribuída pela embriaguez, mostrando aí que não decorre da ação dos espíritos. Então, Kardec mostra que nós precisamos ter muita cautela em tudo, antes de falar, antes de julgar, que nós possamos compreender, avaliar e principalmente estudar. Quando nós conseguimos estudar, e por isso nós focamos sempre, você que já acompanha aqui o Centro Espírita Casa de Jesus já deve estar cansado de ouvir, porque eu sempre falo da necessidade do estudo, porque o estudo evita esse tipo de coisa. Se você não estuda, você acredita em tudo que lhe dizem. Você não tem argumentos para rebater, porque você não conhece, certo? Então termina aqui Kardec com essas considerações, termina exatamente o mês de abril de 1858. E nós vamos iniciar agora o mês de maio de 1858, falando sobre a teoria das manifestações físicas. O que Kardec vai dizer aqui nesse item? Vai exatamente explicar como esses fenômenos que ele comentou sobre o Sr. Home, da materialização das mãos, da tangibilidade das mãos, como isso era possível. O processo, o que acontecia para que isso se fizesse possível. E aí o que ele vem nos falar aqui? Vem nos falar do perispírito. Vem nos falar das propriedades do perispírito. Ele vem, na verdade, nos mostrar e nos dizer que quando nós desencarnamos, nós perdemos a matéria grosseira, que é o corpo físico, mas que nós permanecemos com uma matéria sutil, que é exatamente o perispírito. E o perispírito é também matéria. Nós sabemos que ele é feito do fluido cósmico universal que vem do princípio material. Então ele é também matéria, uma matéria fluida, uma matéria normalmente invisível para nós, mas também matéria. E exatamente por isso é que o corpo perispiritual consegue atuar sobre a matéria. Porque algumas pessoas dizem, ora, os espíritos são imateriais. E se eles são imateriais, eles não podem atuar sobre a matéria. E vem a doutrina espírita dizendo que os espíritos não são imateriais, que eles, na verdade, como ele diz aqui, eles dizem assim, imaterial não é bem o termo, dizem os espíritos, porque o espírito é alguma coisa. Do contrário, seria o nada.
É material se quiser, mas de uma matéria de tal modo etérea que para vós é como se não existisse. Assim, o espírito não é uma abstração, como pensam alguns, é um ser, mas cuja natureza íntima escapa aos nossos sentidos grosseiros. Quando ele diz aqui, é material, se o quiser, mas de uma matéria tão etérea que para vós é como se não existisse, é porque ele está falando do corpo perispiritual, que sempre acompanha o espírito. O espírito perde a matéria física grosseira, mas não o corpo perispiritual. Então, se o corpo perispiritual é também matéria, embora sutil, consegue perfeitamente atuar sobre o plano material. E aí, ele vem aqui exatamente examinar algumas das propriedades do corpo perispiritual, em especial a visibilidade, a tangibilidade, que é a materialização e a tangibilidade do corpo perispiritual. E como acontece isso? Ele vem falar que acontece um tipo, ele chama de condensação do corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual, e ele diz claramente que utiliza o termo condensação porque não há outro mais adequado, embora não seja perfeitamente o que acontece, é o mais próximo que ele pode utilizar. Então, há uma certa condensação do corpo perispiritual, permitindo que ele se torne visível, tangível, visível e tangível no processo de materialização. Então, ele diz aqui, vem falando que a alma, quando desencarna, realmente deixa aqui o corpo físico, mas leva consigo a sua alma e o seu corpo perispiritual. Vem falar que há duas espécies de matéria, uma grosseira, que constitui o envoltório do corpo físico, e uma mais sutil e indestrutível, que é exatamente o corpo perispiritual. Então ele diz: esse corpo perispiritual destaca-se e segue com a alma e continua, e a alma então continua tendo essa segunda matéria como seu invólucro. Por isso que nós dizemos que o corpo perispiritual é o corpo, é a vestimenta do espírito, porque vai estar sempre com ele. E aí ele vem explicar um pouquinho sobre o perispírito. Quem estuda a codificação já teve oportunidade de saber essas informações, mas Kardec traz novamente esses dados aqui na Revista Espírita. Então ele diz: essa matéria sutil, que é o corpo perispiritual, não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É flexível e expansiva, dobra-se à vontade do espírito. Desembaraçando-se do entrave que o comprimia, corpo físico, o perispírito distende-se ou se contrai, transforma-se e, numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Nós já tivemos a oportunidade de, em outros estudos, abordar que o corpo perispiritual ele se molda conforme a vontade do espírito. Conforme o seu pensamento e sua vontade, ele imprime no corpo perispirítico a impressão, a aparência que ele deseja. Então, o perispírito ele é comandado essencialmente pelo poder da mente. Então, ele diz aqui que quando há a morte, a morte do corpo físico, o corpo perispiritual se desprende gradualmente do corpo físico. Nós já sabemos que o desprendimento, o desligamento do corpo perispiritual se faz de forma gradual. Então, ele diz aqui: só pouco a pouco se desprende do corpo e não instantaneamente. Assim, os laços que unem alma e corpo não se rompem de súbito pela morte. E agora ele faz uma observação interessante, que um pouco diferente daquilo que nós vemos quando nós estamos estudando o livro Céu e o Inferno. Ele diz o seguinte: ora, o estado de perturbação que observamos após o desencarne dura todo o tempo em que se opera o desprendimento do perispírito. Somente quando esse desprendimento é completo,
o espírito recobra a inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. Então, aqui nós precisamos ler com muito cuidado. Por quê? Quando nós lemos, o que nós podemos interpretar no primeiro momento? Que Kardec está dizendo que a perturbação, porque nós temos, quando há o desencarne, nós temos o desligamento do corpo perispiritual, a perturbação espiritual e o despertar. O desligamento é o desligamento que se faz em 4 fases, começando pela região abdominal, depois pela região aqui do centro cardíaco, depois do centro coronário e se dá o quarto ali, o último laço que une o corpo perispiritual. Nós sabemos que existe o estado de perturbação do espírito, que é quando o espírito está ainda confuso, não sabe muito o que está acontecendo, se está vivo, se está morto, qual a sua condição, ainda não compreendeu a sua nova condição. E o despertar é quando ele compreende que ele está no plano espiritual, que ele desencarnou e entende a sua nova condição. Por essa frase, dá a entender que a perturbação ela dura o exato tempo do desprendimento do corpo perispiritual e que, terminando o desligamento do corpo perispiritual, termina a perturbação e a pessoa já se vê desperta, já entende a sua condição no plano espiritual. Quando nós estamos estudando o céu e o inferno, nós percebemos que não é bem assim. Na verdade, enquanto o espírito está no processo de desligamento do corpo perispiritual, realmente ainda há perturbação. Só que em algumas situações a perturbação se estende mesmo após o desligamento do corpo espiritual. Então, durante o desligamento há perturbação, mas ela não termina necessariamente sempre quando termina o desligamento. Então, muitas vezes há o desligamento completo, o estado de perturbação ainda permanece por um tempo maior ou menor e depois vem o despertar. Então, nós percebemos isso. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, como é que eu posso entender isso para não considerar que há uma contradição de Kardec? No sentido de dizer que durante o desligamento a perturbação está presente e que ela pode ou não findar com o término do desligamento do corpo perispiritual. Então, ele diz aqui que esse desligamento, o tempo varia, em uns opera-se em 3 ou 4 dias, em outros pode-se completar ao cabo de vários meses. Isso varia conforme o nível de moralidade e o entendimento acerca do plano espiritual. Em algumas pessoas, a separação começa antes da morte, as pessoas que estão, por exemplo, desencarnando, estão doentes. Muitas vezes o desligamento já iniciou, embora ainda haja a vida orgânica. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Então, ele diz que o corpo físico e o corpo perispiritual, há entre eles uma identificação, eles se identificam, há uma certa coesão molecular entre corpo físico e corpo perispiritual. Por isso que essa separação ela é gradual, ela é lenta. Há uma certa dificuldade, não é num estalar de dedos, certo? O que mais que ele coloca aqui? Diz que o invólucro, o perispírito, ele é muito sutil para ser claramente percebido, visível aos nossos olhos, no seu estado normal. Mas ele, embora seja normalmente invisível, ele pode sofrer esse processo de condensação e se tornar visível e tangível. Por isso que as mãos se tornaram visíveis no caso da situação trazida e comentada pelo Sr. Home. Então ele diz, o espírito pode fazê-lo, o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos do corpo. É o que ocorre nas aparições vaporosas. Tais aparições não encontram obstáculos. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. Nós podemos ver e tocar. Mas ele diz que essa condensação é apenas temporária ou acidental, não é o estado normal. O estado normal do perispírito
é ser fluido e não estar ali na condição de visibilidade e tangibilidade. Então, ele diz que a matéria etérea do perispírito pode nos aparecer em estado sólido, quando é tangível, no estado vaporoso visível ou vaporoso invisível, certo? Então, nós podemos, por exemplo, visualizar, ver e tocar. Nós podemos ver, mas sem conseguir tocar. E ele pode ser vaporoso invisível, no sentido de dizer que nós não conseguimos percebê-lo, embora ele ali esteja, tá? O que mais que nós mostramos aqui? Ah, interessante. Ele diz o seguinte, que quando nós estamos vendo uma mão, ele diz o corpo inteiro está ali. O espírito está ali na sua forma completa, embora só tenha materializado a mão. Então, ele diz aqui, notemos antes de mais nada que essa mão obedece a uma inteligência, pois age espontaneamente, dá sinais inequívocos de uma vontade e obedece a um pensamento. Pertence, pois, a um ser completo, que só nos mostra essa parte de si mesmo. E a prova é que deixa impressões das partes invisíveis. Os dentes deixam marcas na pele e produzem dor, como a criancinha que estava com apenas a mão do bebê recém-nascido aparecendo, sendo visualizada e tangível, mas quando foi colocada no colo da mãe, ela sentia ali o peso de toda a criança. Então veja que estava invisível, mas o seu peso, a sua pressão estava sendo percebido. Olhem que interessante. E aí ele vem dizendo, a mão que tem a força para ganhar, para apanhar um objeto, também a pode ter para fazer pressão sobre as teclas do piano e fazê-las tocar. Outra observação aqui que eu vou ler para você. Desde que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na mão, desde que havemos apanhar e transportar um objeto, assim como nós o faríamos, também nos pode dar pancadas, erguer e derrubar uma mesa, tocar uma campainha, puxar uma cortina e até mesmo nos dar uma bofetada invisível. Tudo isso, reforço, decorre da mediunidade de efeitos físicos, certo? Então, ele diz aqui que atualmente os nossos equipamentos científicos, a nossa ciência não consegue ainda perceber, entender, captar esses fenômenos. Ele diz, até agora, ela escapa a todos os nossos, ou seja, esses fenômenos da mediunidade de efeitos físicos escapa a todos os nossos instrumentos científicos. É uma nova ordem de ideias, fora da competência das ciências exatas. Mas com o tempo, nós sabemos que a ciência vai conseguir operar, explicar, comprovar tudo isso, porque é o caso de dar tempo ao tempo. Na hora certa, isso vai acontecer. E assim nós finalizamos esse item do mês de maio de 1858. Kardec coloca exatamente o que ele vai falar na sequência. Ele diz assim, resta agora explicar como se opera essa modificação da substância etérea do perispírito, por que processo o espírito opera e, em consequência, o papel dos médiuns de influência física na produção desses fenômenos. Aquilo em que tais circunstâncias neles se passa, a causa e a natureza das suas faculdades. É o que faremos no próximo artigo. Então, é o que ele vai explicar na nossa próxima aula. Exatamente isso, como se opera, qual a influência do médium para que ocorram os fenômenos de efeitos físicos. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o espírito batedor de Bergzaber. Vamos estudar ainda o orgulho. Vamos estudar problemas morais, isso, e finalizamos em problemas morais. Então, são esses 3 itens que nós vamos estudar. Se você já quiser ir lendo e estudando, fique à vontade.
Meus queridos amigos, finalizamos então mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê aquela curtida que nós agradecemos bastante. Se você tiver ficado com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que o conteúdo desta aula será útil para alguém, compartilhe o nosso link. Queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.